Olá, boa noite. E sigamos no nosso desafio, né? De gravar uma live com duas crianças super empolgadas, brincando. Mas vamos lá, né? Hoje nós vamos conversar sobre a terceira lei do amor, a lei do equilíbrio. Raquelzinha já chegou aqui. Deixa eu colocá-la. A gente poder conversar sobre a lei do equilíbrio. Nem sei que lei que eu falei que era. Vamos conversar sobre esse assunto super bacana. Olá, tudo bem? Olá, tudo jóia? Hoje eu tô te roubando do seu namorado, né? Na verdade, ele tá aqui do meu lado. Ai, que bom. Só que sempre De- dando apoio. Eterno namorado, né? É, Eterno. exatamente. Ó, tem que ser assim mesmo, viu? Eu vou querer, antes da gente começar, posso ler uma historinha rapidinho? Claro. É assim. Minha avó chama Amélia. Eu chamo Silvia Amélia, mas me sinto mais Amélia do que Silvia. E o significado de Amélia é mulher trabalhadeira, batalhadora, o que realmente todas nós somos. Minha avó me ensinou muita coisa: a rezar, a cantar música caipira, a descascar laranja e algumas pérolas de sabedoria na forma de ditados populares. Escolhi um ditado que se fala assim: enquanto existir cavalo, São Jorge não anda a pé. Porque ele é um dos que ainda me ensina bastante. É que gosto de ajudar as pessoas e de vez em quando eu erro a mão e me torno maternal em exagero. Ajudo quem é plenamente capaz de se ajudar. Hora ou outra, eu me sujeito a pedidos de gente folgada. Daí, quando preciso dizer um não para alguém, aí sim eu sempre lembro do que a minha avó, Melinha, dizia. Enquanto existir cavalo, São Jorge não anda a pé. Enquanto tiver quem aceita carregar os outros nas costas, terá quem se dá bem à custa dessas pessoas. Essa não é uma lição contra a solidariedade, mas a favor do amor próprio. Ajude quem realmente precisa de ajuda. Faça sozinho se é capaz. E se for o caso, mesmo podendo ajudar e o outro precisando de ajuda, saiba quando deixar que ele aprenda sozinho como resolver um problema. Esse ditado convida a ampliar nossa visão sobre as diferentes intenções e implicações por trás de um pedido de ajuda, sobre a importância de sabermos andar sobre os nossos pés, sem passar por cima e nem por baixo de ninguém. Eu achei essa historinha muito fofa. Amor, mamãe tá gravando agora. Eu achei essa historinha muito fofa e eu acho que tem muito a ver, né, com o que a gente vai falar hoje. Exatamente, que é a questão do equilíbrio, né? O dar e receber. A gente começou falando, né, do pertencimento, que ninguém pode ser excluído, né? Isso acho que ficou bem claro, a gente não pode excluir ninguém. E depois a gente viu que existe a questão da hierarquia, né? Principalmente que a gente tem que respeitar os nossos pais, existe nossos avós, existe toda uma carga emocional que vai passando de geração para geração e a gente tem que honrar isso, né? E não tomar o lugar de ninguém. Acho que isso é muito, muito importante. Hoje nós vamos falar da lei do equilíbrio e eu acho que foi muito interessante que caiu bem no Dia dos Namorados e às vezes a questão, né, às vezes a questão fala do equilíbrio nos relacionamentos entre dar e receber. E às vezes a gente vê algumas situações que há um desequilíbrio entre esse dar e receber. Então, o que o Bert Helling fala? O Bert Helling, ele fala o seguinte, que para eu ter um relacionamento, né, bom, eu tenho que pensar um relacionamento que esteja, né, em equilíbrio, tem que ter essa conjunção entre dar e receber. Então, por exemplo, vamos começar com um exemplo que eu acho que torna mais fácil. Quando você pede informação para alguém na rua, a pessoa, você fala assim, licença, por favor. Você fala assim, que horas são? A pessoa fala, são 4 horas. Você vai e se sente na necessidade o quê? De agradecer. Esse é o equilíbrio,
Esse é o equilíbrio entre o dar e receber. Você recebeu e você está dando um pouco a mais. Então, essa é a ideia da lei do equilíbrio. E aí... Pode ir falando que eu só vou escrever o nome aqui, tá? Que eu esqueci. Tá bom. Pode falar. Os vínculos, eles se baseiam em troca. E quando isso não acontece, quando não acontece essa troca, há um desequilíbrio entre esse dar e receber. Porque você dar e a pessoa espera receber, né? E a ideia é o seguinte: nós tomamos a vida dos nossos pais. Nós recebemos, né? Nós somos gratos e tomamos a vida dos nossos pais. E aí, o que eu tenho que colocar? Eu tenho que agradecer, eu tenho que receber isso e dar, né? E dar na condição de filha daquilo para os meus pais. Claro que em relação aos nossos pais, nós sempre vamos estar em débito, porque eles deram a nossa, né? Eles deram a vida a gente. Então sempre a gente vai estar em débito. Mas se a gente traz isso para o relacionamento afetivo, a gente, igual eu falei na quarta-feira, no relacionamento afetivo, não existe hierarquia. Não existe alguém que está acima. Existe ambos o quê? No mesmo patamar. E se ambos estão no mesmo patamar, a gente tem que pensar no equilíbrio entre essa relação. E isso é muito interessante, por exemplo, quando você está num relacionamento que você só dá, você só doa. E a pessoa, ela não retribui nada. Você fica quando você dá demais, você fica de superioridade. De superioridade. E a ideia de um relacionamento adequado é que ambos estejam o quê? No mesmo patamar. No mesmo patamar. E aí também existe aquela pessoa que só recebe. A pessoa que só recebe também, né? Ela também fica desequilibrada, também ela fica numa posição diferenciada. E isso vai gerar conflito, isso vai gerar emaranhamento. Isso vai gerar emaranhamento. E aí, o que acontece? Existe algumas pessoas... Depois a mamãe põe. Pode falar, Raquel. Porque eu tô sozinha. Eu tô sozinha hoje de novo, então você pode ir falando, tá? Não tem problema não, gente. Eu tô te escutando. Tem 2 filhos. Príncipes, coisa mais linda do mundo. E aí existe uma questão seguinte, que existem pessoas que elas não sabem dar e existem pessoas que não sabem receber. E que tem muito a ver da criação também, né? Porque quando você fala assim, é importante que eu conheço muita gente que às vezes você fala assim, você só recebe, você já reparou que a sua relação é um pouco unilateral? E a pessoa fala, não, como assim? Porque às vezes a pessoa não aprendeu mesmo, né? Não veio da educação dela. E na verdade, para o direito sistêmico, essa pessoa que só dá ou só recebe é aquela pessoa que não tomou os pais. Quando o tomar os pais é reconhecer os pais por terem dado a vida. Então, se eu tenho uma pessoa que só sabe dar, ou uma pessoa que só sabe receber, ou uma pessoa que não sabe dar e nem receber, provavelmente essas pessoas não tomaram a vida dos seus pais. Entendi. E aí, o que isso gera? Um vazio, um buraco. Por que as pessoas hoje em dia falam assim, nossa, eu tenho tudo, mas ao mesmo tempo eu não tenho nada. Eu tenho um buraco no meu coração, a minha vida não faz sentido. Provavelmente são pessoas que não tomaram a vida dos seus pais e não conseguem receber, né, ter dado a vida a eles. E aí isso gera, né, angústia, isso gera depressão. É porque essas pessoas não tomaram a vida, não reconheceram de coração os seus pais, não reconheceram lá no coração. Porque a ideia aqui, é igual eu tô falando, é você reconhecer no coração, pro Bert Hellinger. Você agradeço e toma a vida. Recebo, né? Eu recebo a vida que vocês me deram, eu tomo e você vai e doa um pouco a mais. Essa que é a ideia da lei do equilíbrio. E tem os relacionamentos abusivos também, né? Sim. Que aí parte do pressuposto que alguém está doando demais e a outra está recebendo de menos.
né? E aí, eu acho engraçado, quando eu era mais nova, eu era uma pessoa, assim, eu sempre eu apaixonava com todo mundo. Eu era um ser humano, eu acho que é porque você vê muito, né, Cinderela, Branca de Neve, aí você acredita que o amor é assim, né? Em conto de fadas, aparece. E aí, às vezes, minha mãe falava, ai, que não tá legal, você não acha que você tá muito disponível? Você está dando demais e recebendo de menos? E aí, eu brinco até que eu já namorei unilateralmente, só eu dava, né? A pessoa nada. Então, o que a gente está tendo aí? Um descompasso nessa lei do equilíbrio, um descompasso, porque a gente parte do pressuposto seguinte: se a pessoa te deu, você vai agradecer e você tem que devolver com um plus a mais. O Bert Helling fala isso. Você ainda tem que devolver e ainda devolver com algo a mais. É assim que a gente reestabelece a lei do equilíbrio e conduz aquele relacionamento com fluidez. O relacionamento a dois, para ele ser conduzido com fluidez, a gente precisa de um equilíbrio entre o dar e o receber. Se há um desequilíbrio, então não está sendo bom, ou alguém está dando demais, ou alguém está recebendo demais. E é muito interessante que quando uma pessoa recebe muito, ela tem essa sensação que ela vira sua filha, né? A ideia é o seguinte: há uma inversão dos papéis, né? Se a pessoa no relacionamento está recebendo demais, e aí eu tenho muito, antigamente isso acontecia demais, a pessoa falava assim, a minha avó é uma pessoa que ela não conseguia, ela dava demais. Então, normalmente, ela chegava assim pro marido dela e falava pro meu avô, eu tô fazendo seu prato, sabe? Tratava como se fosse filho e o meu avô... Não, ela não fazia o prato, não. Ela colocava na mesa e ainda dava, às vezes, bobeado na boca. Exatamente. É uma pessoa que a minha avó, né, dava demais. E o meu avô só recebia. Então, mas olha só, para você ver, até no exemplo que você deu seu, é isso que eu falei, que é interessante a gente colocar, porque é uma criação, né? A minha avó também era assim, é uma questão da época de criação. E você também, você mesmo comentou assim, que às vezes coisas de Cinderela, né, dos filmes que a gente assistia, como a gente cresceu, a gente achava que tinha que ser assim, não é que você dava demais porque você queria ser abusada, ou não, porque para você esse era o jeito. Então você estava dava, né, ali pondo à disposição daquela relação. E a outra pessoa, talvez, também não tenha aprendido que ela tinha que fazer uma troca. Ela tá dando o que ela quer, né? Ela podia ter esse pensamento. Exato, porque na verdade essa questão é muito da inconsciência, sabe? Você dá demais porque você está repetindo um padrão familiar. Existe isso também. Quando você repete um padrão familiar. Então, a gente tem que acessar esse inconsciente, tomar consciência disso para fazer diferente. E é isso que a constelação familiar ela faz. Isso está, às vezes, no seu inconsciente. Você não sabe o porquê que você está doando demais. E quando você tem... A ideia da constelação é algo que está no inconsciente, eu vou trazer luz para isso, para que eu possa mudar, né, essa repetição de padrão de dar demais ou receber. Tem até uma pessoa que perguntou a Flávia, e é isso, ela está perguntando como conscientizar, né? Fazendo isso, fazendo uma constelação para te dar uma luz para você poder saber, né? Você ou a pessoa, no caso. E principalmente, a lei do equilíbrio é muito interessante. Ela passa no pressuposto quando você consegue restabelecer, quando você toma a vida. Quando você aceita a vida dos seus pais, né? Você é grato por ter recebido a vida dos seus pais. E aí, a partir desse momento, você consegue entender, trazer luz para essas questões. Ou se você está dando demais, ou você está recebendo demais. E aí, uma coisa eu acho muito interessante, que em um dos cursos que eu fiz, eu fiquei até um pouco chocada, e aí eu cheguei a comentar aqui pro Miguel, que a pessoa tá assim, quem já comprou cueca pro marido? Nossa, aí, eu já. Jamais, nunca mais você vai comprar, sabe por quê? Porque isso, quem tem que comprar é ele, você não é mãe. Nossa, eu cheguei a passar em casa.
Eu cheguei arrasada em casa. Aí eu falei, e é isso, porque a questão é essa, você quer dar tanto que você compra cueca, você arruma a mala dele para viajar, você preocupa com coisas, né, a mais, e na verdade não, ali é um relacionamento entre iguais, né? Você não é mãe do seu marido, você é o quê? Esposa. E quando você tem isso dentro do seu coração, você consegue reestabelecer o equilíbrio. Mas eu fazia Então, isso assim, antes dos meninos nascerem, porque depois que os meninos nascerem, a gente nem consegue. Entendeu? mas agora você também, mesmo que quando Não, eles ficam grandes, não, eu agora não jamais. faria isso Comprar mesmo, cueca não. é o presente. Não, porque é aquela ideia, você vai estar assumindo um papel de Que não mãe é e não meu. de É. esposa. Exatamente. E olha só, como você quer um relacionamento equilibrado, se você passa a ser a mãe Não tem do seu jeito. marido, Ah. não tem jeito, não tem jeito. E aí, a gente consegue ver também, né, só para tentar trazer mais exemplo e para que a gente possa entender essa lei do equilíbrio, o que acontece? A gente consegue ver essa dinâmica, inclusive, por exemplo, se você come mais do que você precisa, o que vai acontecer com o seu corpo? Vai desequilibrar, você vai engordar. Não tô falando aqui entrando no mérito, mas Não, você é a eu favor. entendi. Não, é só que você come mais do que você precisa, a balança vai ficar desequilibrada. Outra coisa também que acontece, normalmente isso é uma coisa que eu tô até tomando consciência, porque eu acho que na correria a gente é muito assim, e isso é um desequilíbrio. Às vezes a pessoa te manda mensagem e fala assim, oi, tudo bem, como você tá? Aí você responde, oi, o que você quer? Nossa, eu nunca respondi assim. Mas aí é a questão do desequilíbrio. Você nem perguntou para, você não recebeu e nem doou. Olha, você não perguntou, mas tô bem, tá? Isso é a questão assim que a gente consegue ver o desequilíbrio. E às vezes a gente, não sei, por correria, Por né? correria. E isso é um desequilíbrio, porque se a pessoa te perguntou, qual que você tem que fazer? Você vai responder e devolver com plus a mais, porque você vai responder e perguntar, e você? Como você tá? Isso é um desequilíbrio. Então, às vezes, a gente vê o que foi, não, o que você quer, e às vezes falta esse carinho. Porque o que eu sinto hoje é que as pessoas sentem a necessidade de falar, mas ninguém quer saber das suas dores, né? E se a gente vê o desequilíbrio, gente, não é só numa relação afetiva, Não. é numa relação entre amigos, numa relação do trabalho. Tem pouco tempo que aconteceu comigo no meu trabalho. Tem uma turma que eu gosto demais, e aí eu tenho na verdade, graças a Deus, hoje, até por me autoconhecer, eu melhorei a questão do meu trabalho, principalmente no meu relacionamento com meus alunos, porque hoje em dia eu não sou mãe de ninguém, só sou professora. Então, eu tive que estou melhorando isso porque está errado. Eu sou professora, eu não sou mãe dos meus alunos. Então, isso é algo que eu estou trabalhando. E aí, né, foi umas 2 semanas atrás, eu passei um trabalho e ninguém fez. Aí eu falei, tá desequilibrado isso, né? Porque o fato de eu ter um bom relacionamento com vocês, vocês também não podem chegar simplesmente e não fazer. E aí, depois eles até se redimiram, devolveram e fizeram um pouco a mais, porque a gente teve que reestabelecer a lei do equilíbrio, porque não pode só um doar, né, passando todo o conhecimento e eles não fazerem nada, eles têm que receber e dar um plus a mais. E foi isso. Vamos reestabelecer a lei do equilíbrio. Outra questão também que a gente vê, por exemplo, o direito, né, o pensamento sistêmico, ele também é utilizado na pedagogia. E aí, por exemplo, qual que é a ideia da pedagogia? Se você está na escolinha, aí tem um menininho, vai lá e bate na menininha. Qual que é a ideia? Vamos lá, dá um abraço e pede desculpas. Não é assim que é a ideia, normalmente? Não, só não, tá vendo? Porque minha internet. Aí você bateu na menininha, você parou nisso. Aí você bateu na menininha. Aí, normalmente, o que a professora vai? Chama a vítima e chama o agressor, não é assim? Agora, pede desculpas e segue o caminho. Para o direito sistêmico, não é
Você tem que fazer o quê? Aquele agressor, ele tem que pedir desculpas, mas ele tem que fazer algo a mais. Algo a mais, porque ele violou. Então, ele tem que fazer um pedido de desculpa, mas ele tem que fazer algo para aquela vítima, para a gente reestabelecer aquela lei do equilíbrio. Não é simplesmente os dois se abraçarem, porque isso é horrível tanto para a vítima como para o agressor, porque a gente violou a lei do equilíbrio. Além de pedir desculpas, a pessoa ainda tem que doar algo a mais. Além disso, tem que doar algo a mais. Isso vale para os colegões também, né? Não é só os coleguinhas, não. Não, para todos, né? Para todos, para todos. Não, na verdade, vale para a vida, né? E aí, se a gente faz uma reflexão, onde que eu tô doando demais? É no meu trabalho, que o meu chefe só me pede, me exige, e, né, tá errado. Ou eu só dou pro meu trabalho e o que eu tô recebendo em trocar, não estou sendo reconhecida. Então, a gente está diante o quê? É onde que acontece, inclusive, aqueles abusos, né? Assédio moral, né? Porque existe essa violação, né? Existe essa violação. Então, a gente tem que ter muito cuidado com relação como que está seu relacionamento. Você está doando demais? Você está recebendo demais? E engraçado que quem doa demais é aquela pessoa que fala assim, nossa, mas eu faço tudo por essa pessoa. Olha como eu sou boa. E ainda olha como eu sou boa. Eu sou um ser humano tão bom, Já foi. Eu não tô a pessoa tá ingrata. E ainda faz o quê? A questão do vitimismo. A questão do vitimismo. A questão do vitimismo. A questão do vitimismo. Que não é o bom, né? Não. Que não é o bom. E também, né? Aquela pessoa que só recebeu também, o que acontece? Ela fica dependente, ela vira, né? Como se fosse um filho. E aí a gente não tem essa relação em um pé de igualdade. Em um pé de igualdade. Você já leu aquele livro Domínio do Amor? Do Miguel? Não? Ainda não. É um livro lindo. Depois que a pandemia acabar, vou deixar para você. Ele é pequenininho, mas ele é lindo. E ele explica essa questão da relação abusiva, que é esse equilíbrio. Ele fala que é como se você fosse o seguinte. Você está na sua casa e você já comeu bastante. Você está bem satisfeita. Aí toca a campainha, é uma pessoa querendo te oferecer uma pizza. Mas aquela pizza, sabe, gostosa, aquela que você mais gosta do mundo. E ele é com borda de catupiry, aquela coisa assim, transbordando. Só que você já comeu, você já está satisfeita. Você fala, não tô querendo. Aí você fecha a porta e não quer. No outro dia, essa pessoa da pizza volta na sua casa. Só que você olha para sua geladeira, não tem nada. Aí você tá numa fome horrorosa. E o cara mal abre a porta para te oferecer a pizza. Você já traz uma para dentro de casa, a pizza. Você já come a pizza toda, aquela coisa. Porque ele faz essa analogia querendo dizer que normalmente quando a gente vive um relacionamento abusivo, tá muito da nossa carência interna. Então, a gente vai aceitando qualquer coisa, entende? Então, assim, você não tá feliz lá dentro, você não tá satisfeita, você não tem o amor próprio, né? Então, você vai aceitar a pizza, o que vier, você tá aceitando, você não tá preocupado. Então, é muito interessante as pessoas pensarem nessa questão do equilíbrio, em primeiro lugar, no amor próprio, né? Ela olhar para dentro dela, entender o que ela se amar, para ela poder saber como é que ela vai viver essa questão de doar e receber. Exato. E isso é muito importante, porque sem o amor próprio você não consegue reestabelecer nenhuma relação com dar e receber. E o amor próprio passa por esse reconhecimento, sabe? De você tomar a vida dos seus pais, para você poder fluir e seguir adiante, sabe? Então, se você não cuida de você primeiro, se você não reestabelece esse contato com você, não cuida de você, não adianta, não há relacionamento. E isso eu falo por mim mesmo, por exemplo. Até eu encontrar o Miguel, a pessoa que eu casei, eu gosto, né? Que eu sou apaixonada pelo Miguel, que eu tenho um relacionamento super saudável, graças a Deus. Não é que a gente não tem conflito. Temos conflito, sim, como todos os relacionamentos. Só que a diferença é o seguinte, que antes de encontrar o Miguel, eu me cuidei. Eu entendi... Você precisa cuidar de você, você precisa entender que
você não precisa doar demais, você não precisa fazer um esforço sobrenatural e que as coisas fluem. O fluxo, a fluidez, está o seguinte, entre o dar e receber. Você consegue atingir, quando você atinge esse equilíbrio, sem forçar demais. Sem forçar demais. Tem uma pessoa que colocou aí, amar é o próximo como a si mesmo. E é bem isso, né? Você se amar primeiro, vai fluir, né? Vai transbordar amor. Exatamente. E hoje, inclusive, eu até recebi um texto no meu grupo, que eu faço constelação familiar, e ela falou hoje, além de ser um dia, né, para comemorar o Dia dos Namorados, mas você primeiro tem que comemorar o seu amor próprio. A sua mãe mandou hoje um texto lindo. Eu até coloquei no meu stories que ela mandou. Primeiro você tem que comemorar o amor por você. Porque quando você tem um amor por você, você consegue dar, você consegue fluir, né? Você consegue reestabelecer esse equilíbrio. Se você não tem esse amor por você, vai ficar... E até mesmo, por exemplo, a comemoração, né? Porque às vezes tem muita gente que comemora o Dia dos Namorados meio que obrigatório, tipo assim, hoje é Dia dos Namorados, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Mas quando a pessoa já vive esse amor por ela vê que isso é só uma comemoração que é para ter todo dia, né? Na realidade. Mas assim, ela vai fazer aquilo com vontade, aquilo não vai ser por causa do comércio, porque é obrigatório, não, porque é gostoso, né? Você tá ali na vibe do amor e tal. Né? Então, isso é interessante mesmo. Exato. E uma questão que, falando, né, de relacionamento, já que hoje é Dia dos Namorados. Hoje tem, né? Pois é, hoje tem, né, vamos expandir o amor, mas principalmente, né, eu acho que se a gente puder deixar isso, o amor por você também, né, eu acho que esse vai ser a nossa dica, né, a nossa dica. E engraçado que quando você está casada, um homem, né? O que o Bert Helling fala? Que um homem só pode ocupar plenamente o lugar de parceiro de uma mulher quando ocupou o lugar de filho na família de origem e não o lugar de companheiro da mãe. O que é isso? Para o homem estar disponível, né, para estar disponível em relação àquele relacionamento, ele tem que ter tido o lugar o quê? De filho na sua família de origem. Ele não pode o quê? Ocupar de companheiro da mãe. Porque se é companheiro da mãe, ele não está aberto para quê? Para o relacionamento. É o que eu fiz com os bonequinhos, né? Na quarta-feira. Se você já tem um relacionamento com a sua mãe, você não vai ter um relacionamento com a sua esposa. Não vai ter. Então, o filho, aí a gente vai ter o quê? A lei de desequilíbrio, porque a mulher vai estar lá, só que o marido não vai receber. Não vai receber porque ele já está com... Ele já recebeu, né? Tipo assim, da mãe, né? Porque ele tá lá com da mãe. Ele já tá num relacionamento anterior com a mãe. Eu tenho uma amiga que era muito interessante, ela me contava, hoje em dia ela não tá mais nesse relacionamento, que o namorado dela dava um presente pra ela e pra mãe. No Dia dos Namorados? No Dia dos Namorados. No Dia dos Namorados. No Dia dos Namorados. Nossa, gente, que ele loucura. vai ter um relacionamento que flui com fluxo? Não vai. Não. Por quê? Porque ele já tá tendo um relacionamento com a mãe. Isso é mesmo. Então, essas mínimas coisas a gente tem que pensar. Né? A pessoa está disponível para você, né? Como que está o dar e receber? E você também, né, gente? Hoje, por exemplo, se o seu marido, igual aconteceu muito, o Miguel foi e me deu uma florzinha. Aí eu fui lá e comprei um livro para ele. Olha só, você tá... claro que aqui são bens materiais, a gente está pensando em questão de presença, de carinho, sabe? O Miguel deixa para mim um copo d'água. O que eu posso fazer para retribuir esse copo d'água? Sabe? Então eu deixo arrumado o banheiro para que quando ele vai. Então a relação para dar certo parte dele. Olha, eu estou recebendo isso, eu recebo isso com gratidão, você deixa um copo de água para mim antes de dormir, mas eu tenho que pensar em retribuir o seguinte, com um plus a mais, para a gente reestabelecer esse equilíbrio. É muito interessante isso. E você está falando essa questão da mãe. Tem também a questão, agora o seguinte, por exemplo, um casal.
E aí a mãe, no Dia dos Namorados, por exemplo, compra coisas para as crianças. Porque você falou isso, eu pensei nisso. Como uma coisa fofa, né? Vai muito no inconsciente. Tipo assim, eu vou comprar uma coisinha para os filhos. Também não é a mesma coisa, né? Que ela tem que comprar só pro marido, né? E os dois, no dia dos dois. O dia. Não, o dia do filho é o dia do aniversário, o dia da criança é lá em 2 de setembro. Hoje não é dia. Sabe por quê? Porque quando você compra o presente pro seu filho, você tá mantendo esse relacionamento com o seu filho. Você não vai deixar ele seguir, né? Entendi. Você não deixa ele seguir. E os pais, eles dão a vida. E a partir daquele momento, ele se liberta. Quando que o filho vai retribuir aquele doar, né? Quando ele vai passar para frente, ele vai constituir a família dele, ele vai ter filhos, e assim vai ser, né, doado, vai passando de geração para geração. Ele toma dos seus pais, e vai passando de geração para geração. Né? Sua família. E na hora de comprar os presentes, tem que deixar claro que não é para comprar uma panela para mulher, né? Vão comprar um presente pra mulher, né? Pelo amor de Deus. Eu taco a panela na cabeça do Miguel. Se ele Nossa, Miguel, eu acho que eu também. Faz. Nossa Senhora. Eu até brinquei uma vez que eu ia comprar uma máquina de lavar louça aqui pra casa, pra ser presente de aniversário dele. Que ele fica falando que ele só lava louça. Gente, claro que eu falei brincando. Não dá. Essas coisas. Né? Eu, por exemplo, aqui, quando é em novembro, na Black Friday, eu combino com o Miguel. Olha, agora o presente é da casa. E é os dois comprando junto pra casa. Não é uma coisa que eu vou dar pra ele, ele vai... Não é legal. Não é assim, né? A gente tem que reconhecer a esposa. Né? Eu tô falando isso porque... Eu conversei esses dias com uma sexóloga, eu até vou fazer uma live com ela segunda-feira, e ela tava falando assim, Camila, você já reparou que a mulher, quando ela se torna mãe, ela tem uma mala, normalmente, de um monte de coisinha que ela já comprou. Aí ela põe a mala lá em cima. Aí vem o segundo filho, ela encaixota a mala lá no fundo, põe um monte de coisa na frente, e essa mala... Aí ela pensa assim no Dia dos Namorados, eu vou pegar. Aí ela pensa, não, vai me dar um trabalho. Aí ela compra até outra coisa, vai lá e esconde na mala de novo. E não usa. E o negócio só fica comprando e não usa, porque ela tira esse papel de esposa, né? E aí ela continua sendo mãe, só mãe, esquece que ela também é esposa. E que é o problema, né? O relacionamento entre os pais vem primeiro que os filhos. Os filhos não é prioridade. Os filhos vêm em segundo. Então, o primeiro é o relacionamento. Para a gente ter um equilíbrio nesse sistema, é necessário, né? A gente entender que primeiro tem a esposa, tem o marido e depois os filhos. E isso não significa que você está diminuindo o amor, não. Nada. É só estabelecendo a hierarquia, né? É só cumprindo o que a lei da hierarquia está trazendo, né? É muito interessante isso. Eu escuto sempre mães falando isso. Meu marido agora só me vê como mãe, né? E aí eu começo a perguntar, você tá se vestindo como mulher? Porque às vezes tem isso, né? Meu marido fala muito isso. Gedeon fala assim, nossa amor, mãe também tem isso. Vira mãe, veste igual minha avó, né? Começa a vestir umas roupas. Gente, por que não veste igual era vestia antes? Começa a conversar só... Né? Conversa direito, né? E tal. E realmente isso acontece. Tem que tomar esse cuidado, né? E aí, quando a gente vê, por exemplo, você quer que o seu marido esteja presente, ok? Como marido, ser humano completo. Mas o que você tá dando pra ele? Nada. E aí você quer receber? Você não vai receber nada. Você não vai receber nada. Se você não tá doando pra ele, não vai você receber. não quer receber alguma coisa de reconhecimento como esposa. Não como mãe, mas como esposa. E aí, por exemplo, quando às vezes eu atendo, quando eu fiz mediação, e aí atendi alguns casais, isso que aconteceu. Só tinha a mãe, faltava a esposa. Faltava a esposa. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. O Miguel até brinca, pelo amor de Deus, né? Essas blusas de campanha, né? Não é pra usar, né? Pelo amor de Deus. E tem uma outra coisa também. Esses dias até tinha uma psicóloga fazendo uma live e ela falou isso, eu achei muito legal, porque eu e o Gedeon a gente faz isso. E eu achei legal uma psicóloga colocar isso, porque muita gente, a mulher perde muito essa questão do erótico, né? E a gente meio que, tem mulher que acha que filho nasceu, a gente não pode ser mais erótica, né? E não tem nada a ver, a gente tem que manter isso daí. E eu e o Gedeon, desde outubro, que a gente criou um grupo no Telegram, o grupo é eu e ele. E o grupo é só assunto assim, a gente tá afim de seduzir um outro, vai lá. Então tem filme, foto, tem... Eu falo com ele que o dia que eu morrer, você apaga o grupo. Nossa, Senhora. Mas assim, e ela falou isso,
da importância do casal ter realmente um canal de comunicação digital, porque aí, de certa forma, ninguém procura nada no digital mesmo, de outra pessoa. Os dois estão ali porque mexe com a fantasia. E é um momento seu. Então, quer falar de alguma coisa erótica? Vai ali, aí você instiga, você provoca. Porque senão, se a gente não fizer isso também, vai cair na rotina, né? Sim, claro, com certeza, com certeza. Então, são essas coisas que a gente, por exemplo, e quem tem dificuldade em dar e em receber, tem que entender o que está acontecendo no seu sistema para te impedir, né, em dar e receber. Porque às vezes a pessoa tem dificuldade em fazer contato, né, a pessoa, como eu posso falar? A pessoa que tem dificuldade em dar e receber, ela não tem gratidão pelos pais por ter dado a vida. E aí isso gera um buraco. E aí ela faz assim, né? Ela repele. Não quero, me afasto, não quero. Então a gente tem que entender qual que é o motivo, qual que é a razão dessa pessoa, né? Não tá dando ou tá recebendo demais. O que está acontecendo para a gente não estabelecer o equilíbrio? Eu não tenho problema, por exemplo, eu venho de uma família que tem um estigma muito forte, que é a questão do trabalho. Só que é um estigma. O trabalhar é maravilhoso, mas o trabalhar até morrer para ganhar dinheiro não é bom. Então, assim, eu venho de uma família que, para você ganhar, é como se assim, você não merecesse ganhar dinheiro. Olha, para você ganhar dinheiro, você tem que morrer de trabalhar, então tem que passar mal de tanto trabalhar, e aí você vai conseguir alcançar e ir bem na sua vida. Só que, olha essa lei do equilíbrio. Eu morro para receber pouco. E não isso funciona. não funciona. Eu vi que eu tava entrando nessa, né, inconscientemente. Mas até hoje, não é você, deixa eu te falar, nossa geração até hoje vive isso. Inclusive, eu não sei se você assistiu a live que a sua mãe me mandou, falando do princípio feminino. Não, é muito legal e fala exatamente isso. A gente vem dessa geração de que a gente só tem que produzir. E agora o feminino tá aí chamando a atenção, que é o quê? Calma, vamos respirar, vamos aquietar, recolher, porque não é assim só produzir. Isso não vai levar ninguém a lugar nenhum, né? A gente tem que realmente ter esse tempo de pausa, de descanso. E eu também venho, essa é uma geração nossa. Meu pai, se você ligar para ele domingo, 7 horas da manhã, ô pai, eu te acordei, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, 7 horas da manhã. Nossa, pai, olha, isso no Brasil não vai para frente, não, ele fala de jeito. Exatamente. Mas a minha mãe, eu te amo, toma a vida, mas a minha mãe falou, não sei porque você tá reclamando. Na sua época eu trabalhava muito mais. Mas entender que eu honro e graças à minha mãe, eu tomo a vida da minha mãe né, eu sempre vou ter em débito. Os filhos sempre vão ficar em débito em relação aos pais. Isso vocês podem ficar tranquilos. E se você quiser dar demais para os seus pais, pode né, dar. aí você tem que ter cuidado para não virar pai dos seus pais, ok? Porque aí você inverte os papéis. Mas os filhos sempre vai ficar em débito com os pais. E aí a gente tem que entender, claro, passar de geração para geração, tomar essa consciência e ver que você pode fazer diferente, que não está errado fazer diferente, né? Isso é o bacana. Você olha e você vê assim, nossa, veio mesmo de geração para geração, mas isso é muito desequilibrado e agora eu quero reestabelecer um fluxo de harmonia, um fluxo do equilíbrio. Porque só trabalhar para morrer e conseguir ganhar dinheiro talvez não é isso, né? A gente tem outras questões também. Porque quando você morre de trabalhar, você esquece do seu relacionamento, você esquece do convívio, É o equilíbrio, igual você falou, é o equilíbrio da vida agora, né? Tipo assim. Exato. Né? Exato. E aí eu falo isso porque eu tenho muito disso, é algo que eu tenho que melhorar, porque se deixar, eu vou repetir o padrão familiar. Mas nós todas, mulheres então, principalmente, porque a gente acha que além da gente ter que produzir por essa questão, né, da cultura, a gente acha que a gente tem que produzir para a gente se dar valor, né?
Você já reparou que homem, eles assim, eles chegam do trabalho, eles não querem fazer nada, assiste futebol, fica tranquilo, deita no sofá e coloca os pés pra cima e ainda fala assim, pega uma cerveja, por favor. Homem não tem muito essa preocupação. Nós, mulheres, ainda, a gente chega morta em casa e aí tem que tomar banho, arruma a cozinha, faz janta, leva a cerveja, ainda que tem umas que levam cerveja ainda. Aí vai lavar o banheiro, aí vai lavar não sei o que, chega... E aí ele chega na cama todo, e você ainda tem que ir lá, né? Então, assim, isso é uma questão muito cultural e muito, eu acho que da mulher. A gente pegou isso pra gente, a gente tem que libertar isso mesmo. Exatamente, exatamente. Né? Enfim, quando a gente toma conhecimento, olha, deixa eu ter noção entre o dar e receber, deixa eu né, ter consciência, como que tá esse jogo, né? O que o Bert Helling fala? Você recebe, toma, é o que ele fala. Você recebe, agradeço, tomo isso no meu coração e dou, devolve com mais. Com mais. E assim é a lei. E assim é a lei do equilíbrio. Você recebe, agradece, eu tomo no meu coração e retribuo com plus a mais. Ai, meu sonho chegar nesse ponto, porque tem gente que nem agradece. Tem gente que nem agradece. Tem gente que nem agradece. Exatamente, nem agradece. Muito menos dá um plus, nem agradece. Tem filho que nem agradece, né, pelos pais terem dado a vida. Isso acontece muito quando você está na adolescência. É impressionante. Nossa, na adolescência você fala assim, pelo amor de Deus, os pais é o cão. Né? E não é, você tem que agradecer, e é isso. Mas né? Colocar isso na cabeça de um adolescente é mais difícil mesmo, tá? Isso é um desafio, porque adolescente tem esses questionamentos, faz parte até do desenvolvimento do cérebro deles. Agora, quando adulto, que você já passou por aquilo ali, já acabou a aborrecência sua, né? Agora você já pode agradecer. Aí você volta, né? Aí você volta pros pais, né? Aí você volta pros pais, honra e segue seu caminho, né? Ô, Camilinha, o que eu fiz hoje? Na verdade, eu tenho umas cartas de constelação familiar, que ela até auxilia, né, na questão do atendimento sistêmico. E aí eu fui e falei assim, olha, eu queria uma inspiração para tirar três cartas. E são cartas, na verdade, são frases aleatórias. E, enfim, que aí eu escolhi 3. Engraçado que a primeira vez, assim, que nada é por acaso, né? Nada. Se a gente está aqui conversando e tem gente ouvindo, eu acredito muito nisso. Total. Você está aqui com a gente. Não é? É porque era para você estar ouvindo. Enfim, e o direito sistêmico é a expansão da consciência. Quando a gente, não o direito sistêmico, né? A constelação familiar é a expansão da consciência, é você entender esse inconsciente, às vezes a repetição de padrão, que às vezes está tão é como se você não conseguisse enxergar, tá tão reiterada aquela situação que você nem consegue enxergar mais. Então, às vezes, o direito sistêmico faz assim, né? Para que você... Direito sistêmico não, constelação familiar. Tô com mania de direito sistêmico, advogado. Aí a constelação, o pensamento sistêmico é essa expansão. Você entender que, às vezes, aquela angústia, aquele conflito interno vem o quê? De algo muito maior, né? Vem de antes que você nem sabia. De honrar seus pais, seus avós, respeitar a lei da hierarquia, pertencer ao seu sistema, a não estar em outro lugar, a questão do equilíbrio entre o dar e o receber, onde que essa questão do equilíbrio está pegando em você. E aí, a sua mãe chama essa frase de ter invisível das mãos de Deus. Ela já te falou isso? Já. Eu acho tão bonitinho isso dela. Exatamente. E aí ela veio e falou que nada por acaso. E numa segunda frase, eu achei muito interessante, que falou assim, mãe, eu tomo a vida que recebi de você e vou fazer algo de bom dela. E é o resumo da lei do equilíbrio. Porque quando você aqui é mãe e pai, viu, gente? Aqui é mãe e pai. Mãe e pai, eu tomo a vida que vocês me deram, eu recebo e vou fazer algo de bom com ela. Como uma gratidão, né? Como gratidão, eu vou honrar, né, a vida, fazendo o melhor. Exatamente. Eu achei muito interessante. Porque aqui não é só o pai ou não só é a mãe. Porque às vezes a gente tem essa facilidade de honrar com um e a gente tem dificuldade de relacionamento com o outro. Mas aqui quando a gente pensa... com os dois, né?
É com os dois, porque você é feito 50% do pai e 50% da mãe. Ah, mas eu só gosto da minha mãe, mas 50% é pai, não tem Aprende a jeito. gostar do Não pai, né? é honrar, nem É a questão aquilo de que a gostar, gente né? falou, você falou isso no primeiro dia, a questão não é conviver, amar, não é nem amar, não vou falar a palavra amar, mas é assim, é respeitar, igual que você falou, ele te deu a vida, fica feliz, você não tem que ficar ligando, indo lá, abraçar, beijar, não é isso, mas fica feliz, né? Olha, me deu a vida. Exato, exato. E aí eu acho que a última foi assim, eu acredito muito nessas coisas que eu falo assim, eu mereço ir em direção à minha felicidade. Eu acho que é bem, Que lindo. né? Eu acho que é bem Isso é o isso. que? Aquelas caixinhas que vem cartinhas? Só que ela é específica de constelação. Constelações Você sistêmicas. comprou pela internet? Porque aqui, ó, eu adoro essas caixinhas. Deixa eu te falar, eu tenho umas 10 dessas daqui, tá vendo? Eu adoro essas cartinhas. Todo dia eu tiro uma, assim, ó, pra poder. Aqui, ó, hoje é de hoje, ó. Hoje nós vamos brincar disso. Adorei. Então, mas tem que ser assim, vai. E aí eu gostei, porque eu falei assim, como que a gente pode, né, falando, tem 3 dias, né, que a gente tá Aham. conversando sobre a ordem do amor, e aí eu, né, numa inspiração divina, assim, como que eu quero terminar, como eu quero falar, né, às vezes a gente pega, né? Eu acho que nada é por Eu acaso, né? também Nada é por acho. acaso, como veio, né? E eu acho que esse aqui é o importante, né? Eu mereço ir em direção à minha felicidade. Porque E o a ir. questão é essa, né? Teve uma pessoa que me mandou uma mensagem perguntou assim, mas por que eu devo fazer constelação? Eu vou mandar para ela isso daí. Exatamente por isso, para a gente ir em direção à nossa felicidade. Você sabe Sim, que quando eu assisti, eu te contei, né? Que eu te chamei porque quando eu assisti a sua live com a Mirelle, aí a sua mãe aprendeu a gostar de carta, eu também adoro carta. Eu fiquei muito emocionada, né, que eu te falei. Mas você sabe o que eu achei mais interessante? Porque assim, eu estudo muito a Bíblia, e independente de religião, eu vejo muito a jornada de Jesus assim. Ele começou com a multidão, todo mundo aplaudindo, e tudo. E no final ele acabou com né? E ele não deixou de viver a jornada dele, não deixou de viver aquilo que ele pertencia, aquilo que era o papel dele. E aí, quando eu via você conversando com a Mirelle, é Mirelle mesmo, né? Agora eu acertei? exato, exato. Eu vi você fazendo esse papel, sabe? Então eu fiquei muito emocionada, porque assim, você não está preocupada com essa questão de holofote, de multidão, você está apenas fluindo e vivendo aquilo que é seu e levando à luz. Eu já vi aí várias mensagens, desde o primeiro dia até hoje, tanta gente falando isso, que você leva a luz para as pessoas, e leva mesmo, você é muito iluminada. Eu falar pode parecer meio assim, porque eu sou super fã da sua mãe, mas você viu aí tanta gente falando, então é verdade, você leva a luz e você faz isso pensando exatamente nessa questão aí, de seguir a sua felicidade, estar no seu lugar, viver no equilíbrio, né? Então eu acho muito legal isso e assim, não para, tá? Porque o mundo Oh, precisa disso de oh, verdade. obrigada. Claro que com o seu equilíbrio, né? Mas não para, porque a gente está vendo, principalmente agora, nessa pandemia, a gente tem percebido como que o mundo precisa de mais disso, né? Então, mesmo que às vezes fica parecendo pequenino, né? Igual eu não sou uma pessoa de autoridade, que eu vou te levar para o mundo, mas vai, porque de pouquinho em pouquinho, uma hora você chega num lugar onde alcança mais pessoas, não no sentido da quantidade, mas no sentido de fazer diferença mesmo, de transformação. Viu? Então, desde já, eu já quero agradecer mesmo, porque para mim foi ótimo tudo. Eu não esqueço, eu tô até agora com o de quarta, para te falar a verdade. Porque eu tô no meu pai, eu não sei se você percebeu, mas eu tô no meu pai. Eu até conversei com a minha mãe hoje, eu falei para ela, e ela falou assim, filha, não fica esquentando a cabeça com isso. Eu falei, não, mãe, eu vou fazer essa constelação pro meu pai, porque eu tô ainda nessa história. Mas não só eu, como outras pessoas me deram um feedback, falando tanto que isso abriu a mente mesmo delas, até para entender que quando fala assim, constelação, as pessoas ainda não entendem. E aquilo foi muito fácil de entender, foi prático. Você se dispôs, né, a estar aí, hoje dia dos namorados, podia já estar lá vivendo o oba-oba e estar aqui conversando com a gente, passando mais conhecimento ainda, dando, mas recebendo, porque está todo mundo aí dizendo tanto que é grato por isso. Então, muito obrigada, de verdade.
Eu, na verdade, que agradeço, né, Camilinha? Tinha que ter vindo de você mesma. Eu te acho uma pessoa super luz. Acompanhe seu trabalho, né, nessa busca de ser uma mãe, né? Não tirando seu lugar de mãe, mas também de esposa. E cada dia aprendendo mais. Eu acho isso encantador. Essa busca é Eterna, né? maravilhosa. A gente tem tanto para aprender. É eterno. Porque o perfeito é estéreo, né, gente? A gente aprendeu quarta-feira. O Você perfeito é viu que eu estéreo. coloquei a frase lá? Essa frase tá Se assim. não, se você falar o perfeito é estéreo, você não tem que mais, né? Não tem que aprender mais nada. Mas a partir do momento que você entende, né, que você está num caminho e cada dia você quer ser uma pessoa melhor, acabou, isso é a coisa mais maravilhosa do mundo. Mas sabe o que que eu acho legal em você? Porque assim, tem muita gente, falo isso de verdade, de coração. Tem muita gente que tem conhecimento e que assim, poderia até levar isso para muita gente. Mas você tem uma docilidade, e essa docilidade, que às vezes pode ser até desse seu processo de doar, né? Mas assim, você tem uma docilidade que a gente fica aqui o dia inteiro escutando, a gente. E aí você pode dar até um tapa na cara da gente que a gente fica lá, sabe? Eu acho que o Miguel, aquele dia que eu te perguntei quem que era mais feliz, por isso que eu acho que o Miguel é muito sortudo. Porque eu acho que até na hora de você dar uma dura, né? De falar alguma coisa que ele, você deve falar tão doce que ele fala assim. Ah, claro, amor, o que mais que você quer? Sabe? E eu acho isso legal. Mas isso foi um processo. Confesso para você que foi um processo. Eu não era assim. A minha busca sempre foi essa questão. Eu era muito dura, às vezes, eu acho. E aí foi um processo de autoconhecimento e ver que a vida é muito mais leve, muito mais dócil. Enfim, aí foi um processo de transformação, gente. Eu não tô aqui, eu fiz quanto tempo de terapia, constelação familiar, enfim, em busca, cinto Todos buraco no nós, todos coração, nós. angústia. E aí, um dia que eu vi um palestrante, né, um psicólogo falando, olha, se você sente buraco, insônia, graças a Deus, porque você está querendo que o mundo melhore. Então, foi um processo. E eu fico muito grata. Recebo, né, de coração, recebo de coração, né? E eu espero que eu tenha retribuído, né, com plus a mais nesses 3 dias. Muito plus, de verdade. Eu já sabia que seria assim, porque vindo da mãe que vem, né? Eu não conheço seu pai, mas a sua mãe, para mim, ela é realmente uma pessoa incrível. E o nosso grupo todo, né? Não é a sua mãe só, mas eu tenho mais, assim, eu tenho mais contato mesmo, né, com ela. Mas o grupo todo é um grupo muito rico para mim. Eu sempre fui muito grata às meninas por tudo que elas, né, me trouxeram de aprendizado. Mas você, desde que eu te conheci a primeira vez, o seu jeitinho, esse jeito meigo, doce, e ao mesmo tempo, né, querendo ajudar as pessoas, isso é lindo. E é o que eu te falei aquele dia, continua, de verdade, vai, porque o caminho é só de voo, né? É só de realmente levar a luz para as pessoas e você ao mesmo tempo receber, né? Se não estiver recebendo, sai fora. Gente, muito obrigada. Agora que eu tô Aí, ó, vendo, tá a gente gente aí, nem ó. lerda. Amiga, Raquel é a A melhor. Bruna, a Nós vamos Nayara, fazer campanha. Raquel, Raquel. a Flávia também, minha aluna. Gente, meus alunos, né? Eu tenho um carinho muito grande. Enfim, eu acredito muito nisso. Quando você tende e quer levar a coisa boa para as pessoas, você vai colher o bem. E você está se melhorando. Eu tenho uma amiga que ela fala assim, olha, Raquelzinha, você vai plantar morango, você não vai colher chuchu. Não tem jeito. Não tem jeito. E é isso, você levar o bem, você vai colher isso para dentro. Né? Quando você dá, você vai receber e vai estabelecer o equilíbrio no seu relacionamento. É isso que a gente tem que propor. E se autoconheça, melhore, né? Enfim, busque. Mas é diferente uma doação. Eu também, minha mãe sempre falou isso, a gente colhe o que planta, né? Essa é frase clássica, toda mãe fala isso com a gente. Mas quando você doa sem pensar, mesmo que você sabe que você vai colher, mas você faz essa doação genuína, que eu acho que é a questão, quando alguém é iluminado para mim, como eu falo de você, da sua mãe, é porque você faz isso sem pensar na troca. Você sabe, lá no seu inconsciente, ou sei lá onde, você sabe que você vai ter a troca, mas você não faz pensando nisso. Ou seja, se você não tiver aquela troca ali naquele momento, isso não vai. Você vai continuar fazendo, entendeu? Você vai continuar levando o que você puder levar para aquela pessoa, para ela poder ser uma pessoa melhor.
Então é nesse sentido, assim, eu sei que a gente colhe o que planta, mas é igual a colher as tâmaras lá, né? Que a gente colhe depois de 80 anos, né? Tem gente que nem colhe, né? Na realidade vai plantando, plantando, não vai nem colher. Eu acho que é meio nesse sentido, assim, entendeu? É. E E é é isso, linda, né, você é Miguel? linda por dentro, por fora, isso mesmo, tá Ô, todo mundo. Flavinha, muito obrigada. Nayara e Flavinha, minhas florzinhas, né? As minhas São alunas. suas alunas? 10? Então, Passou de ano. são. Não, não, elas são super. Nem tô dando aula pra elas, você acredita? Pra você ver como que o amor continua, né? Essas pessoas que marcam a vida continuam, né? Enfim, eu consegui tocar com o meu jeito, é isso. Aí a gente retribui, né, através de carinho. Isso mesmo. E, né? Ô, gente, fica isso, né? Eu mereço, todo mundo merece, né? Eu mereço ir em direção à minha felicidade. Eu Adorei. acho que todo mundo merece. Ah, eu não mereço. Não, você merece. Merece, tenha certeza. Todos nós. Busque seu caminho, reflita e aceita de coração. Tome seu pai e sua mãe de coração e segue seu caminho, que a fluidez vai surgir. Acredito muito nisso. Também, e é legal você falar isso, porque assim, também tem muita gente que fala assim, ah, não, minha vida é assim, minha mãe era assim, minha avó assim, é sofrido mesmo. Eu recebo muita mensagem assim, não, Camila, não tem jeito de mudar, minha vida é assim, eu trabalho muito, eu sofro, eu sou pobre, eu não tenho jeito, não é o meu futuro. E é legal quando você vê uma mensagem dessa, não, gente, peraí, você pode fazer diferente, você pode de verdade ser feliz, né? Tem um outro caminho por aí. Minha mãe fala que essa pessoa é a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci Nasci assim, assim, vou eu tenho morrer pavor. assim, É Gabriela. isso e aquela música, Deixa a Vida Me Levar. Gente, eu tenho pavor dessas duas coisas, pelo Também, amor de Deus. Não, vamos mudar, Não, né? tá bom. Porque senão se você não pode mudar, olha só, você recebeu a vida. Vamos fazer algo de bom com ela, né? Você vai fazer algo de bom. Faça algo de bom. Eu Né? acho que essa é a melhor mensagem de hoje. É isso que você falou, né? Que você falou da mãe, do pai, a segunda carta aí. Vamos Mãe, retribuir. aqui, ó, mãe, eu tomo a vida, recebo de você e vou fazer algo de bom dela, né? E vou fazer Exatamente. algo. Eu acho que é isso, né? Vamos seguir. E quando você toma seu pai e sua mãe, honra isso, acabou. É maravilhoso. Os seus relacionamentos melhoram. Tudo De tudo, flui, tudo flui, tudo, tudo, tudo flui. tudo. Ai, amei, foi lindo. Miguel, já comprou o vinho, o chocolate e a lingerie? Porque ninguém quer panela, não. Não, o Miguel, gente, ele já me deu flor. E aí hoje vai ter bom dia. Ele Ai, já delícia. é bom, né? E é esse carinho, né? Não precisa só ser dia dos namorados, Não, né? não. Pode ser qualquer dia, é cuidar do outro, né? E receber, é o dar e o receber. Pense isso na vida, gente. Onde que você estiver doando demais, Aí ele é claro. Adoro. mas é claro. Pensa bem, você fala assim, talvez não tá bacana, porque eu mereço receber também. Né? É regar a Ver plantinha, né? Eu fiz 21 dias lá no canal do Telegram e eu coloquei nesses 21 dias exercícios para a gente poder cultivar. Então, é isso de regar a planta. A vovó falava isso e isso é o maior segredo da vida, de qualquer relacionamento. Se você não regar a planta, porque o regar é muito isso, o dar e receber. Você está dando a água para aquela planta e ela te retorna o quê? Dando vida, né? Ela cresce, ela dá flor, ela dá vida. Então, é muito isso. Vamos regar todos os relacionamentos. Não precisa ficar... Esse negócio de dar gelo, de ser frio, tem pavor disso também, de pavor. Não é assim. Não é assim. Esse não é o equilíbrio, né? Assim não é o equilíbrio. Não é? Mas é isso, né? Mas aí a gente conversa mais. Vamos sim. Né? Depois Vamos a gente fazer mais bonequinho. A do bonequinho, todo mundo mandou direct. Falando, gente, aquilo ali foi tão fácil de entender, né? Porque é difícil mesmo, às vezes, a gente compreender o processo, assim, falando. Então, foi bem prático mesmo. É porque quando é equilíbrio, é mais essa troca. É difícil mostrar no bonequinho. Mas a gente vai. Se ainda se Mas tem que ter essa sequência também. Senão a pessoa não ia entender. Né? Igual você falou hoje do casal, da mãe. Tem que ser assim mesmo. Exato. E se tiver dúvidas, estou à disposição. Vamos propagar o pensamento que tem para todo mundo, né? Esse autoconhecimento, eu vi a Flávia, né? Flávia super fofa, que falou: a felicidade não vem só na conquista, mas no processo, principalmente do autoconhecimento. É isso. Exatamente. Né? Você querer ser melhor a cada dia. Né? Foi lindo. Lindo. Ó, temos 1 minuto para terminar.
Eu queria dizer a gratidão na extensão da palavra, tá? De verdade, você já sabe de tudo que eu penso, que eu sinto, mas gratidão mesmo. Ó, todo mundo que esteve aqui, muito obrigada pela presença. Espero que de verdade faça a diferença na vida de vocês. Vão para o Dia dos Namorados com o equilíbrio, né? Exatamente, exatamente, exatamente. E um super beijo, muito obrigada pelo convite. Né? Me sinto extremamente honrada em conversar com você. E vamos continuar. Nós vamos pensar em alguma coisa para falar aí, que a gente tem muito assunto para falar, né? Não, combinado então, combinado. Um beijo, fica com Deus. Beijo para todo mundo. Beijo.